Na verdade, a gente está fazendo atualmente 4 milhões de testes ano, mais ou menos. Se você hoje manter um laboratório porta aberta, cumprindo todos esses ritos, eu vou lhe dizer um negócio, não é qualquer um não. O que eu acho muito diferente é que o teu cliente nem sempre é o que te paga, né? Você vai ter uma jornada mais satisfatória, mais eficiente, mais humana, menor custo, mais rápida. Qualquer coisa que você sair da trilha ali pode te dar problema. Olá pessoal, estou iniciando aqui mais um Contabilitarcast. Hoje a gente vai seguir naquela linha, né, de apresentar um pouco da experiência, da trajetória de clientes da Contabilitar. Hoje eu estou aqui com o Antônio Giannini, lá do IPD, né? O IPD é uma empresa muito conhecida aqui na nossa região, né? Mas a gente sabe que os nossos espectadores às vezes não estão só aqui, né? O IPD é uma rede de laboratórios, né, de análise clínica. Ele vai explicar muito melhor do que eu sobre a empresa, né? E é uma empresa que é conhecida, pelo menos, né, que quem está próximo como eu, pela sua capacidade de inovação, pela sua capacidade de mudança, pela sua capacidade de entender o mercado, né, de entender o cliente. Claro que a gente erra, acerta, mas é referência aqui na nossa região, na área deles. Obrigado, viu, Antônio, por você poder estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço. Satisfação estar aqui. Trazer um pouco da tua experiência, do teu conteúdo para o público nosso de maneira geral, né? E tenho certeza que muita coisa do que vai sair daqui vai ajudar muita gente, vai inspirar muita gente. E esse é o nosso propósito aqui, né? Gerar conteúdo mesmo para melhorar o ambiente de negócios nosso, né? Do nosso network, né? Da nossa região. Obrigado. Pode iniciar, por favor, contando um pouquinho da tua trajetória, da trajetória do IPD. Eu sei que você não é o fundador, mas eu acho que das gerações eu sei que ficou mais tempo na frente da gestão, né? E certamente você tem muito a compartilhar, muita experiência vivida. Perfeito. Vamos tentar colaborar um pouquinho, né? Vamos ver. Ocorre que, na verdade, a gente tem uma tradição na área da saúde de mais de 100 anos, né? Isso começou com o meu avô, né? O vô Totó. Na verdade, meu nome é Antônio Giannini Neto e o dele era Antônio Giannini somente, né? E o meu avô, ele era um prático de farmácia, inclusive ele se tornou farmacêutico até por um decreto, que na época, eu não me lembro qual era o presidente, mas foi através de um decreto que essas pessoas que tinham prática de farmácia, né, se tornavam, então, farmacêuticos, há muito tempo atrás, né? Uma família de 8, né, filhos que ele tinha. Meu pai o mais novo, né, o Dr. Giannini, fundador do IPD. No mercado da saúde está lá no avô, essa história eu não sabia. Está lá no avô, vem lá de trás. Tá no sangue mesmo. Sim, eram mais, como é que é? Eram 6 médicos, 5 médicos, um fazendeiro, um dentista e uma professora, né? Então, muitos médicos na família. E meu pai o mais novo, formado no Rio de Janeiro, né, na Faculdade da Praia Vermelha, uma tradicional, né, da história do Brasil, né, a nível de educação de nível superior. E ele, numa vontade, né, passou por Brasília, enfim, passou nos Estados Unidos, trabalhou na Organização Mundial da Saúde, e voltando para o Brasil, ficou mais um tempo em Brasília, veio para o Rio de Janeiro, Niterói, e de lá ele, né, numa vontade de ter o próprio negócio, vamos dizer assim, veio para Varginha, né? Minha mãe tem família aqui, uma grande parte da família, então nós viemos todos para cá, isso já há mais de 50 anos. Né? Hoje está um pouco mais comum, mas na época dele, mais comum, mas ainda é pouco, eu acho. Mas na época dele, o profissional médico, principalmente, empreender era raro, né? Era mais difícil. Era mais difícil. A visão empresarial na medicina eram realmente poucos, né? Um ou outro, e normalmente, assim, expoentes, né? Foi muito inovador, né? Sim, você tem aí o Dr. Zerbini, né? Estudo do coração, você tem o próprio Dr. Pardini na área de laboratório, né? Um concorrente, mas tem o mérito dele, tem a história dele, né? Chegou a ser o maior laboratório de apoio da América Latina, né? Para você ter ideia, não é qualquer coisa. Nascido lá em Belo Horizonte, inclusive, né? A estrutura. E o Dr. Giannini vindo para cá, então, ele montou, né, a estrutura, sempre numa visão muito de servir ao social, né? Ele sempre falou isso, porque ele se formou num curso federal e totalmente gratuito, né? Então ele sempre entendeu que ele deveria devolver esse benefício que ele teve para a sociedade, né? A gente realmente, no laboratório, nesses quase 45 anos, na verdade, eu não tenho notícia, pelo menos que temos chegado, né, de alguém ficar sem diagnóstico por conta de falta de recurso financeiro.
De um jeito ou de outro, né? Nem que a gente tem que absorver, a gente não deixa ficar sem. Isso vem muito dessa situação do Dr. Giannini, né? Essa cultura vem dele. Essa cultura vem dele. Sempre uma pessoa sempre com muita empatia, né? No sentido de servir ao próximo, ajudar ao próximo. E dentro disso, ele montou um laboratório de anatomia, patologia, né? Para ter, assim, falar um pouco da linguagem de leigo. Anatomia patológica é aquele exame que faz das biópsias, os pedacinhos de pele, né? E outros. E o citopatológico é o preventivo, o Papa Nicolau das mulheres, né, o famoso, né? Hoje, para você ter ideia, o IPD atende alguma coisa em torno de 180, quase 200 cidades, e ele é hoje, se eu não me engano, é o primeiro em Minas Gerais em volume, acho que segundo ou terceiro do Brasil. Olha! Em volume de Papa Nicolau, né? São quase 200 cidades. Os nossos índices de câncer de colo, por conta desse trabalho que a gente faz há décadas, e não só análise do exame, mas treinamento de pessoal para, né, auxiliar enfermeiras, enfim. A gente tem os melhores índices do Brasil, entendeu? Então, realmente é uma história que nos dá aí uma chancela de orgulho, né? Muito orgulho. A gente, dentro dessa evolução, depois do laboratório, começou a fazer exames de análise clínica também, que é o de sangue, urina, enfim. E em tempo também evoluímos para exames de análises ambientais. Então, ar, terra, superfície, alimentos, água. Então, um laboratório hoje muito dinâmico, né? Muito, muito completo, né? A gente... E tem diversas frentes, né? Você citou aí, e o que eu acho muito, muito diferente, né? Muito, muito específico de vocês é que o teu cliente nem sempre é o que te paga, né? Sim. É uma dificuldade em termos de gestão, assim, é uma dificuldade, sim, mas é um negócio diferente, né? Todo curso que você for fazer de marketing, de vendas, né? Tá ali pro tete a tete. Eu vendi, você me pagou e pronto. Não, vocês têm que ter um marketing voltado pro usuário, que 90% das vezes não é quem te paga, né? Porque vocês têm lá, deve ter a maior carga de SUS, aí tem planos privados de saúde, e aí o cara precisa fazer um exame, ele vai lá, faz, só quem vai te pagar é o plano, quem vai te pagar é o SUS, mas você precisa atrair o cara para você poder receber do plano, receber do SUS e etc. Então, o teu cliente não é o que te paga, mas você precisa atrair o teu cliente, mas você precisa ter o convênio com quem está amparando o seu cliente, que é quem vai te pagar, e, cara, é um negócio que quem olha de fora é meio que um paradoxo, né? Você não tem um lugar na teoria, num livro, que vai te ensinar a fazer um marketing ou um vendas nesse sentido, né? O que é até interessante, por isso que eu falo que é bom ter vários olhares até do negócio da gente, né? Olhares de fora, porque você, inclusive, me chamou atenção numa condição em que, como a gente está no negócio há muito tempo, a gente acaba acostumando. Às vezes nem valorizando muito dentro da própria operação o quanto você tem que ter olhares e preocupações, porque da forma como você colocou, eu tenho que agradar. Olha a situação, dependendo. A criança que foi colher o material, a mãe da criança, a avó da criança que vai junto, o dono do plano de saúde que vendeu o plano de saúde, o médico que pediu aquele exame. Quer dizer, olha, para tirar às vezes um tubo. O médico não tinha pensado. Não, isso que me veio isso aqui agora. Você colocou, eu falei, gente do céu, a coisa não é qualquer coisa, não. E se eu te falar, eu tenho um exemplo meu, eu fiz um exame, um espermograma uma vez, aí levei no médico, o médico falou assim, por favor, repete, mas faz no IPD. Né? Então, assim, eu já ouvi de um médico falando isso. E eu sei que vocês têm um painel que o médico acessa o exame diretamente, às vezes sem eu precisar mandar o exame. Vocês devem ter exames que são extremamente urgentes, porque o diagnóstico precoce depende do tratamento e tal. Então, essa ponta do médico também eu não tinha pensado. Então, é credibilidade com o médico, é credibilidade com o plano de saúde, é credibilidade com o cliente, e cada um desses dá valor numa coisa diferente. Você pode trazer o gestor de saúde, no caso do SUS, você pode trazer a vigilância sanitária, você pode trazer o Ministério da Agricultura. E às vezes o operador do SUS é a prefeitura, né, que tem uma ponta diferente. E para cada um desses, eles dão valor em uma coisa. O médico vai dar o valor, talvez, ao acesso do exame e, sei lá, a qualidade do exame. O plano de saúde, às vezes, vai dar valor no preço. O cara que vai ser atendido vai dar valor na bolachinha que você coloca lá com um cafezinho, porque ele tá de jejum, vai fazer o exame, depois vai precisar ir lá. E você me desculpa detalhar, mas esse é um dos grandes diferenciais do IPD. A gente se preocupa com todas as jornadas. Não tem jornada menos importante na nossa visão.
O médico é o acesso do sistema para ele poder ver o resultado, é a bolachinha, é a temperatura, é o ar-condicionado, é o estacionamento, é o som, é o cheiro do ambiente. Quem já foi a alguma recepção do IPD sabe do que eu estou falando. Quer dizer, e 90% da nossa clientela é SUS. Quer dizer, nós damos um atendimento para o SUS que você pode ir em algumas capitais boas do Brasil, você não vai achar um atendimento, uma recepção que nem a nossa. E talvez aí está o segredo do sucesso, cara. Né? Porque no final das contas você precisa da pessoa ir lá para coletar o material. Então você precisa atrair o público para você poder fazer a venda. E para você atrair o público, você tem que fornecer essa experiência, né? Mas você tem que dar acesso ao público. Por exemplo, atender o SUS, você deu acesso a 90% do teu público, você já conseguiu entrar ali. Mas os outros 10%, né, você precisa também entender como que você vai atrair essa pessoa para lá, né? Quer ver uma coisa que eu acho que aconteceu comigo e me atrai muito é o histórico de exame. Né? Sim. Eu fiz o exame lá, aí eu quero saber se o meu exame melhorou ou não. Quando eu pego um novo exame, tem o resultado anterior, ou tem um histórico que você consegue consultar no sistema de vocês, se eu não me engano, tem. Tudo. Você consegue baixar de novo. Inclusive lá. Com as curvas de variação. Tudo. Isso é uma coisa que talvez atrai muito o cliente final, que é o cara que está lá coletando o material. E tenho certeza que isso foi coisas que vocês foram pensando ao longo do tempo, foram aprendendo, doendo, arrumando, doendo, inovando. E vocês estão de parabéns, que eu acho que vocês fazem. A melhoria é permanente, né, Felipe? Ela não para, qualquer um que tem empresa sabe disso, né? Eles dizem que os chineses eles falam que o contrário de paz não é guerra, é estagnação. É melhor você entendeu, ter uma guerra do que ter estagnação. Estagnação é a pior coisa que você pode ter. O Davidson falou no podcast aqui que uma frase que ele usou de um ele nem lembra, não sei se ele lembra o que ele falou, quem que falou, mas é assim: muitas empresas morrem por estar fazendo o certo muito tempo. Sim. Ou fazendo a mesma coisa correta por muito tempo. Né? É estagnação. Você ficar fazendo sempre aquilo, aquele arroz com feijão, uma hora você vai morrer. E essa inquietude e essa inovação tem que estar no sangue, né? Implantado na cultura. Eu vejo que no IPD vocês têm muito isso. A gente estava em uma reunião essa semana com uma empresa. Os fundadores são brasileiros, mas eles moram na Itália, né? Então, uma empresa italiana. E eles desenvolveram um aplicativo para poder fazer atendimento a idosos quando eles querem fazer solicitação de medicamentos em farmácia. O sistema foi todo desenvolvido na plataforma do WhatsApp. Por quê? Quando eles foram fazer um estudo, e faz todo sentido isso, a única plataforma onde você consegue estabelecer um diálogo, que pode ser um monólogo, mas pode ser um diálogo com vários atores, né? Vários participantes, entenda-se um grupo, mas onde você pode gravar a tua voz, botar foto, botar imagem, fotografar, anexar arquivo, é o WhatsApp, é a única plataforma que dá hoje esse nível de versatilidade. E outro, todo mundo tem. Não, e todo mundo tem, com detalhe, você não precisa botar senha para entrar, você está sempre online o tempo todo, né? Então, quando você pega uma pessoa da terceira idade, principalmente o pessoal um pouco mais antigo, vamos colocar assim, né? Eles têm algumas limitações, o WhatsApp derruba todas elas. Porque você operar o WhatsApp é meio que primitivo, né? Vamos dizer assim, né? Tudo que a ferramenta pode ter de bolha é primitivo. E o que está acontecendo? A gente está indo para uma nova realidade. Vamos fazer uma jornada contigo aqui. Você quer fazer um exame ou um perfil de exames. Você vai chegar, vai entrar no WhatsApp do IPD, né? Ele já vai ter o teu número cadastrado já. Entendi. Você vai falar, já amarrou o meu número ao meu cadastro. Perfeito. Você já vai falar, eu quero fazer exames, vai perguntar quais. Você pode optar por voz ou por escrever, ou por fotografar, ou por digitar, pouco importa a forma como vai entrar aquela informação. Ele já vai fazer a autorização no teu convênio, vai perguntar se o convênio continua sendo aquele. Perfeito. Você vai falar que é aquele, ele já vai fazer a autorização no convênio. Você vai falar que, por exemplo, quer fazer uma coleta em casa, ele vai te dar os horários disponíveis, você vai escolher o horário que você quer. Ele vai te falar que está tudo certo, então está programado. Às 10 horas da noite, vamos imaginar assim, ele vai te falar que você tem que entrar em jejum, porque você tem exame que precisa de jejum. Top! No dia seguinte, 1 hora antes ou meia hora antes, você vai setar isso, você vai falar quanto tempo você quer ser avisado, ele vai avisar que o coletista vai estar chegando na tua casa. Você vai fazer a coleta do material, ele vai validar tudo, dizer que está tudo certo para ti, e depois já te disponibiliza o resultado, já manda o resultado para o médico já. Isso é real, isso não é para daqui
Já 200 anos não. Isso aí, mais uns 2 meses já tem implantado. Já tem o beta, né, a versão beta já funcionando já para a gente já começar a testar. E você vai linkar isso lá no teu sistema de resultado? Você já vai estar, né, você entrou no WhatsApp do IPD, você automaticamente já sabe quem que você é, se você já tiver cadastro. Claro, lógico, né? Quanto mais cadastro, mais evoluído vai ser a relação. Quanto mais você usar, mais específico vai ficar para você. Sensacional. Eles brincam, né? Eles falam que o laboratório do futuro ele vai ser um lugar cheio de máquinas, um guarda para vigiar as máquinas e um cachorro para morder o guarda se o guarda for botar a mão nas máquinas. Entendi. Eu acho sensacional, né? Tá dando uso diferente. É o que tá vindo aí, entendeu? Porque como é que você vai competir com isso? De que jeito você vai competir com isso? Uma coisa que você me contou uma vez numa reunião, depois eu queria que você compartilhe com o nosso público aqui, uma questão do medicamento por dose específica, mas depois eu puxo isso. Mas é muito legal essa questão do WhatsApp. Eu acho que isso vai ser mais um atrativo, né, para o teu cliente não deixar de ser teu cliente, para manutenção. Né? O cara que usar essa experiência uma vez, acabou. Não procura outra. É lógico que você tem outras etapas, você tem que entregar o resultado, você tem que garantir que 75% dos problemas... Você vai conseguir mandar o resultado no WhatsApp? Sim, é tudo. Tem, lógico, respeitando o LGPD, né, a Lei de Proteção Geral de Dados. A próxima meta nossa na contabilidade e inovação, eu já mando para o aplicativo, tudo, guias, tudo que eu mando. Eu quero mandar para o WhatsApp. Já tem meio que pronto, mas o beta não funcionou bem. A gente está brigando para isso, né? Porque hoje eu mando por e-mail, mando o aplicativo, mas eu ainda não consigo mandar para o WhatsApp, mas eu quero mandar para o WhatsApp também. Mas do jeito o resultado. Pelo que está indicando, é o futuro. Entendeu? É a ferramenta que hoje mais se aproxima de todos nós, vamos colocar assim. Né? Porque você tem ferramentas de alto nível, vamos colocar assim, não é alto nível, autoconhecimento, porque a pessoa se especializou naquilo. E tem as ferramentas que são triviais. O mercado, esse grande mercado, sempre procura o mais simples. Né? Não, tanto é que você vai remar contra a maré? Não tem jeito, tanto é que você pega a própria história, né, do Steve Jobs, a primeira versão que ele lançou do iPod, ele aliás, não lançou, né? Ele deu bomba nos engenheiros deles várias vezes, porque para você chegar na música, você percorrer, acho que 10 movimentos. Ele falou, não, eu quero com 2. Eu quero isso e isso. Pronto, a música está tocando. Perfeito. E é isso, né? Quer dizer, é o que as pessoas esperam, o que elas querem. Né? Hoje, cara, banco, você passa o cartão num lugar, chega a mensagem, compra suspeita, você reconhece, você põe sim, tá no WhatsApp. Né? Sim. Como é que o banco sabe que eu sou eu que fiz aquela compra e chegou em mim? Né? Olha pra você ver. Se eu for pensar há 2 anos, o caboclo lá no banco da Central de Segurança não ia aprovar isso nunca. Não, você tá doido, cara? Vou chegar numa mensagem que eu não validei, que eu não vi a face, que eu não sei o quê. Hoje já é realidade, hoje já funciona. Sim. Né? A mesma coisa, você tem a questão da LGPD, né? Questão, por exemplo, sei lá, de um resultado ser um segredo, sei lá, um diagnóstico de uma doença e que a pessoa quer só para ela e se chegar no WhatsApp de outra pessoa. Você tem essas questões que tem que ser preocupado, eu acho que vocês vão preocupar com isso, mas não, é um tem negócio... mais que isso, né? Você tem... Por exemplo, a gente tem na área de laboratório que a gente chama, assim, estou numa situação extrema, tá? O que a gente chama de laudo piedoso. O laudo piedoso é uma situação onde a gente entra num acordo, às vezes, com o próprio médico assistente, no sentido de que a pessoa não está preparada para receber determinados resultados. Então, você faz um resultado para apresentar para aquela pessoa, porque se ela vê o resultado real, entendi. Ela... Porque hoje o Dr. Google, né? Ela pode ter um negócio. Você pega o resultado lá, você manda no Google, isso você é muito tá morrendo. Complicado, isso é muito complicado. Então, você viu hoje, quer dizer, a quantidade de eventos que a gente tem tido aí de infarto de gente com 27, com 30, 34. Quer dizer, se você começa a dar acesso a determinados tipos de informação também, são complicados, né? Não são... A pessoa não está preparada para receber aquela informação. Normalmente não. Aí, nesse caso, você tem casos que você já manda para o médico poder dar essa informação. Até nisso aí vai ter que ser inteligência artificial. Entendi. Porque o que acontece? Como na ponta você tem máquina trabalhando para tudo, o próprio sistema ele já calibra isso. Você já sabe que o resultado é mais delicado, né? Sei lá, uma biópsia maligna e benigna, você já sabe, né? O próprio sistema já vai dar estudo já. Tá indo para uma situação, inclusive eu estava, antes de vir para cá, eu estou exatamente fazendo um trabalho sobre isso. Né? Eu estou chamando da Nova Saúde. E depois eu até posso te passar esse trabalho, ele está muito interessante, ele é um compilado, né, do que está acontecendo e das tendências. E realmente o empoderamento do paciente ele vai ser muito grande daqui para frente. Você com as questões de tecnologias vestíveis, né,
é relógio, é o anel, daqui a pouco vem óculos, quer dizer, isso tudo ligado em nuvem, alta capacidade de processamento, quer dizer, o paciente ele vai virar quase como um ser onisciente. E ele vai ter dentro dessa onisciência dele o assistente, o agente de inteligência artificial, que já está todo parametrizado para as condições dele, condições intelectuais, condições culturais, condições de hábitos, condições físicas, enfim. Então vão ser situações, por exemplo, eu fui muito interessante esses dias que eu fui estava cortando o cabelo, aí conversando com o barbeiro, ele estava assim, não estou entendendo muito bem, negócio de inteligência artificial, para que serve isso? Eu falei, olha, eu vou te dar um exemplo prático disso. Por exemplo, vamos imaginar, eu marquei contigo para vir aqui cortar cabelo. E vamos dizer que meu agente está funcionando, meu agente de inteligência artificial. Ele convive no meu dia a dia, ele faz uma série de leituras, interpretações, ele vai assimilando conhecimento, né, dos meus hábitos. E aí ele podia falar para mim, na verdade eu falava para ele, olha, agenda o barbeiro para mim, por favor. Aí sim, agendo. Quem que o senhor quer que agende? Não, eu quero que agende fulano. O senhor tem certeza que o senhor quer votar no fulano? O senhor está lembrado que as últimas 2 vezes ele cortou sua costeleta acima de onde você queria? Eu falei, realmente, mas eu gosto da prosa dele, pode marcar assim mesmo. Aí eu contei isso para ele, né? Falou, poxa, eu falei, isso vai ser inteligência artificial. Você vai ter um assistente, um agente, está no teu celular, ele vai estar mapeando e analisando tudo. Então, olha como é que vai ser difícil a vida de político, por exemplo. Porque o sistema ele vai interagir contigo e vai falar, olha, esse cara está mentindo, esse cara está falando a verdade, isso que ele está falando não é possível entregar, isso que ele falou, esse PIB não é verdadeiro. Quem que quer isso daí? Eu quero. Pois é. Eu quero para mim, mas será que o outro... Acabou a privacidade. Será que o outro que vive, entre aspas, me enganar, não necessariamente político, pode ser um comerciante, pouco importa. Será que eu que estou do outro lado, vou querer isso? Eu, enquanto Antônio, eu quero isso para mim. Né? Mas o que vai ser esse novo mundo? Como é que vai ser esse novo mundo? Que está aí, ele está na nossa porta, não é para daqui... Como eu falei, daqui 200 anos, está na nossa porta isso daí, em mais 2, 3 anos, está todo mundo interagindo com essas inteligências. Soltaram o DeepSeek, falaram que era muito pesado, soltou o Quent aí, acho que é Quent, soltou uma outra aí, do Alibaba, né? Diz que é 50 vezes mais poderoso, daquele que já era muito mais poderoso, que, enfim, então, o que vai ser? Eu entendo que vai ser um mundo melhor. A minha percepção é essa daí. Eu sempre tenho fé, sempre. Nessa vibe aí, compartilha com a gente, você comentou comigo da questão do medicamento, né? Às vezes eu preciso tomar um antibiótico por 7 dias e a caixinha é para 10 dias e acaba sobrando medicamentos e tal. E você tinha comentado que já está em pesquisa, ou meio que já está pronto, essa questão específica de medicamentos. Eu não sou especialista na área. Mas eu achei muito legal. Mas eu estou trazendo uma leitura geral, vamos dizer assim, inclusive faz parte desse trabalho que a gente está desenvolvendo de tendências, para exatamente estabelecer as estratégias e táticas, né? Mas o que acontece é isso, quer dizer, se juntar nessa sala aqui, todo mundo pegar seus restos de remédio guardados dentro de casa, você vai dar um montinho ali, né, de dinheiro, de desperdício, de caixa que você vai ter que descartar, enfim. Em tempo você não vai ter mais. Com a própria advento da inteligência artificial, você vai começar a ter situações de medicamentos de precisão, que é a própria medicina de precisão que a gente está chamando. Quer dizer, ela é específica para o Felipe, para resolver esse problema do Felipe, com um detalhe, com uma pegada de medicina preventiva ou de saúde preventiva, que a própria tecnologia de dispositivos vestíveis já vai estar te monitorando. Ou seja, imagina você tá com um chip ali que teu sangue passa todo dia. Ele já vai te avisar. Ele vê que a glicose subiu. Ele já vai te avisar. Inclusive, por exemplo, você vai ter a nova geração de vacinas, eles já estão falando que vai ser sistema adesivo. Você vai botar um adesivo aqui, ele tem microagulhas, ele vai ficar soltando a vacina que você tem que tomar. Quer dizer, então você vai ter leituras, já tem os equipamentos de leitura hoje, né, para você, para diabético, você põe aqui. E isso daí quer dizer, você já chega no médico. Você ficou nervoso, batimento subiu. Ele já vai avisando tudo, ele já vai avisar, que você vai ter o problema. Antes de você ter o problema. O quanto isso vai economizar? Pois é. O quanto isso vai economizar? E hoje já existe, tem um famoso chip da beleza que o pessoal fala, né? Que é a testosterona administrada por chip, né? Já é uma via diferente de administração. Sim. Mas se você concentrar nessa via e o que você pode fazer com ela, assim, o céu é o limite. A gente é movido a hormônio, né? Então, o que vem por aí é fantástico. É muita coisa.
Tem muita coisa que está sendo guardada, que ainda não estão preparados. É o que eu te falei, né? A impressão que tem é aquela questão da turma, né? Quer dizer, tinha uma turma escondida ali na virada do muro, e aí veio o baixinho para mexer contigo, você foi, na hora que chegou, tinha uma turma guardada lá, que é inteligência artificial, placa solar, carro movido a energia elétrica, e aí outras tantas que a gente está vendo. Quer dizer, é muita novidade em muito pouco tempo, né? Isso que surpreende a gente. E, coincidentemente, de uns 3 anos para cá, né, que a gente começou a ter essa ebulição de inovações e de novos equipamentos, e estou muito impressionado e muito satisfeito, para te falar a verdade. Eu entendo que como eu falei, eu acho que vai ser melhor. Viu? Mas isso vai garantir a longevidade do próprio PD, né? Porque vocês estarem antenados com esse tipo de coisa, estarem mais próximos disso, acho que é o que vai chegar e você vai ter que estar pronto para receber isso. Né? Olha, Felipe, garantir hoje, na forma que as coisas estão caminhando, seria uma arrogância, entendeu? Uma prepotência. O que eu te digo, o que eu digo para todos sempre: a gente não desiste nunca. Isso é o que é o mais importante, né? A gente não para, se reinventando, inovando. A gente tem lá mobiliário que foi desenvolvido dentro do IPD, técnicos que foram desenvolvidos dentro do IPD, software desenvolvido dentro do IPD. Quer dizer, a gente não para. Né? Isso eu acho que nos dá a condição de, na pior das hipóteses, nos mantermos mais tempo no mercado, mas garantir o que vai acontecer diante de tudo que a gente está vendo. Você vê a tua própria área mesmo, quer dizer, você garante? Pois é. Como é que ele vai garantir? Sai uma reforma tributária de um mês para outro. Isso. Pronto, já muda tudo e, enfim, é como diz o último que sair apaga a luz, né? Então, por enquanto, a gente vai tentando, né? Isso aí. E além dessa dificuldade comercial que eu mencionei, que na minha opinião vira mais um atendimento do que um comercial de fato, né? O seu comercial é muito focado em atendimento, né? Seu marketing é muito focado em institucional e atendimento para trazer uma experiência bacana para o cliente, né? Eu acho que você tem uma dificuldade, olhando de fora também, uma dificuldade, um desafio logístico que, nossa senhora, tá louco? Você tem que fazer o material ser aquele material, ter fidedigno dele, né? Não trocar os tubinhos, por exemplo, não trocar o paciente para não dar um diagnóstico errado, desde a chegar rápido essa solução do exame, né? Na verdade, até assim, 75%. Vocês têm, por exemplo, lá no hospital regional, às vezes o cara tá lá, acabou de ser internado num pronto-socorro, precisa do exame rápido para saber o que é, se é uma dengue, se é não sei o que lá. Então, é um desafio logístico, né? Muito grande. São em torno de 2.000 procedimentos, né, que tem, né? Tem uns que fazem mais, tem outros que fazem menos, mas são 2.000 procedimentos. E o que ocorre dizer é o seguinte, que... 2.000 dia? Procedimento... Não, é dia... Na verdade, a gente está fazendo atualmente... Dando 4 milhões de testes ano, mais ou menos. Putz. E aí você distribui isso, né, em dia, você vai ver quantos são, mais ou menos. Mas o que acontece nisso daí? 75% dos problemas que pode ter num exame, eles ocorrem na fase que a gente chama de pré-analítica, que é o quê? É a solicitação, coleta, acondicionamento, transporte, até entrar na máquina para analisar. Dali diante você tem os outros 25% de problemas. Então, essa etapa, que é o que você falou, transportar, colher, ela é muito importante. Mas, como tudo na vida, conforme você vai fazendo muito, você vai melhorando o processo, aquilo vai se acomodando, os atores das operações, vamos dizer assim, as pessoas vão se adequando, e aquilo lá, você tem uma estrutura montada e aquilo vai. Mas é o trabalho diário de estar ali vigiando, de vigilância, treinamento, isso não para. O nosso recurso humano, em particular, do IPD, eu sou muito fã, em parte, assim, muito. É um pessoal assim, que tem muito propósito, muito valor. Eu falo que trabalhar na área da saúde, você tem que ser vocacionado. Não é uma área qualquer. Você chegar hoje, fazer um atendimento, né, de balcão ali, você está recebendo gente doente, você está recebendo pacientes que em dúvida, que não sabe o que pode vir daquele resultado. Você está vindo com pacientes que chegam lá e às vezes é uma guia e a guia não está preenchida com as informações corretas, aí você tem que falar um não. Poxa, tá falando com gente às vezes que veio 2 horas de ônibus para chegar para te entregar um material, para colher um material. Então, pacientes educados, pacientes mal educados, pacientes... Tem de tudo. Na época da dengue, vira e mexe que você chama a polícia, entendeu? Porque as pessoas não entendiam que foi uma pandemia, vamos dizer assim, uma epidemia, foi uma loucura o negócio, e queria todo mundo passar na frente do outro. Enfim, nós chegamos a fazer atendimento na unidade de 600 pessoas num dia.
Imagina, 600, você sabe que são 600 pessoas, então, né, um em cima do outro ali, querendo passar na frente, enfim. Mas é a nossa vocação. A gente ama o que faz, a gente tem essa questão que eu chamo de empatia operacional, eu gosto muito de usar essa expressão, que é você viver a operação e dentro disso você entender todos os recursos que envolvem aquela operação, todos os atores que estão envolvidos nela e tentar fazer assim, o melhor para todos. Entenda-se o cliente, entenda-se o médico, entenda-se a nossa atendente, entenda-se o fornecedor. Quer dizer, se está todo mundo bem, está tudo bem, não é isso? É por aí, não é? Então é o que a gente sempre procurou dentro do IPD, né? Sempre. Mas é um desafio, sim, eu concordo contigo. Logístico, técnico, não é qualquer coisa. É o que você falou, você está vivendo aquilo e vai acontecendo e vai, mas para quem vê de fora, você pensa o tamanho da estrutura. Assim, você pensa que é uma estrutura gigante para fazer. Quando você vê quantas pessoas estão no IPD hoje, né? Pelo volume de procedimentos que vocês fazem, cara, qualquer um que vê vai achar que trabalha 3 vezes mais pessoas lá. Sim. E vocês conseguem fazer muito com pouco pensando nessa lógica. Claro, muita inovação, muita tecnologia e tal, mas é um negócio, assim, assim, nem imagino. Quem olha de fora, imagina começar de novo, começar do zero, né? É um negócio maluco. Ainda bem que sempre existe alguém querendo começar do zero, porque inclusive é a oportunidade de reescrever e fazer melhor, né? Diga-se de passagem, né? Desde que não seja meu concorrente. Né? E aí vocês têm uma inovação que saiu de vocês lá que ajuda quem está começando, que é a rede IPD, né? Sim. E eu achei também muito bacana vocês conseguirem levar esse know-how, né? Talvez para um laboratório menor ou alguém que está querendo começar, ele já começa a sair lá na frente. Já sai lá na frente. Lá na frente. Ganha anos de inovação, vocês já apanharam demais, né? Ô, Felipe, eu vou te ser assim, muito franco, você não entenda. Às vezes a gente tem que tomar cuidado com as colocações, porque eu não quero desmerecer concorrentes, né? Enfim, quem já está no mercado, mas laboratório não é para qualquer um, não. Sabe? Eu sempre falei isso daí. O laboratório, conforme a técnica, conforme a norma, as boas práticas, eu vou lhe dizer, é uma coisa muito séria. E vocês são apertados pelo SUS, muito com uma sério. Tabela muito ruim. Antes, deixa eu te falar. Tem que fazer bem. Posso falar? Antes de ser apertado pelo SUS, ou por tabela, ou pela vigilância sanitária, a gente é apertado por a gente mesmo. É o sentido de fazer a coisa correta, a coisa da forma que tem que ser feita. Né? Isso eu acho que é o mais importante, essa atitude. Aí depois você vai nos livros, vai buscar as boas práticas, as normas, e aí você segue em frente. Mas você hoje manter um laboratório porta aberta, cumprindo todos esses ritos, eu vou lhe dizer um negócio, não é qualquer um, não. Eu estou lhe dizendo, desde a análise do ar até a análise da água, a análise da energia elétrica, porque se você tem um ponto de energia elétrica, está te mantendo energia elétrica de má qualidade, ele vai influenciar no equipamento. Se você não tem a manutenção preventiva nos circuitos daquele equipamento, nos tubos, você vai te dar problema no resultado. Se você não mede a temperatura da geladeira, os teus reagentes eles vão ficar comprometidos. Se o teu ar está de má qualidade, então a quantidade de fatores de variáveis que podem comprometer o teu resultado. E às vezes um resultado com uma vírgula a mais pode significar a diferença entre vida e morte, entre você sarar, você se curar mais rápido ou não. Então o laboratório realmente não é uma coisa para vou abrir um laboratório. Não é bem assim, as pessoas acham que é, mas não é. Nesse sentido é que a rede foi constituída para criar esse suporte, criar esse apoio, tanto para quem já está no mercado e que realmente cada dia que passa está sentindo essa dificuldade, quanto quem está entrando no mercado. Né? E realmente a gente deve fechar esse ano com 100 participantes da rede. Entendeu? Assim, quando a gente faz as nossas pesquisas de satisfação, nós temos aí 85%, quase 90% de positivo. Isso é muito bacana para a gente. E a rede é isso, né? Vocês pegaram o know-how de vocês, compilaram em um serviço. Isso. Né? Um pacote de serviços e produtos, diga-se de passagem. Né? E aí vocês prestam serviço para laboratórios. Para outros laboratórios. Né? Levando o know-how de vocês, de logística, isso, de atendimento. Perfeito. De atendimento, imobiliário, arquitetônico, jurídico, de marketing, de exames propriamente dito. Né? Nós temos grandes parceiros nessa área de logística. Então a gente leva para esse biomédico, esse bioquímico, esse farmacêutico, um conforto, onde no sentido de que ele consegue dar uma dedicação maior para o cliente, não para o cliente dele também. Ele consegue dedicar mais para o cliente, porque hoje ele tem que ficar dentro da bancada o tempo todo. O laboratório de pequeno porte,
O bioquímico, ele atende, ele fatura, ele colhe, ele analisa, ele entrega material, ele paga, não tem condições. É impossível, entendeu? Lidar com todas essas variáveis e manter um padrão de qualidade sozinho ou você mais dois, não consegue, entendeu? E aí vocês têm um pacote de serviço desde, sei lá, sistema até... Tudo, tudo. Que top. Tudo. E tudo, assim, custo-benefício, eu entendo que é imbatível a nível Brasil, tá? Não é Minas Gerais, consegue não. atender nível Brasil também. A gente acabou de fechar Vila Velha. Olha. Lá no norte, não, norte de Vila Velha, não. Eu esqueci o nome da cidade, mas acabamos de fechar lá no norte do país. Que é isso? Natal, tem Rio de Janeiro, tem São Paulo, tem Minas Gerais. Está expandindo, tá indo. Que bacana. Norte de Minas, vai entrar um pessoal grande agora. Mas é por conta disso, né? Estão começando a perceber que não consegue. Você falou mais de 40 anos tem IPD, né? IPD tem mais de 45 anos. 45 anos de experiência compilado em um produto, em um serviço. Sim. Que vai te atender, tá doido. Queria eu começar assim. Mas eu recomendo. Quem quer começar, começa assim. Começa assim, não vai por outro caminho, não. Porque qual é o sentido? Eu falo isso sempre, né? Qual é o sentido de você fazer uma faculdade, né? Ficar aí entre curso, especialização, 6 anos. Aí você tem um equipamento, você põe um tubo de sangue de um lado, corre o resultado, você tira o resultado e você fica olhando para a máquina, porque quem faz tudo é a máquina, tira uns 2 ou 3 exames aí, um hemograma que você tem que fazer alguma análise, um parasitológico, alguma outra, mas tudo máquina, tudo reação. Quer dizer, qual é o sentido de 6 anos você... Entendeu? Se a máquina é que vai fazer tudo, então... E a quantidade de tecnologia que tem por trás daquela máquina, de pesquisa que teve por trás daquilo. Não tem sentido, entendeu? Então, mas tem a grande parte... Você tem que atender logística, né? Atender logística, e ele deveria ter investido... Interpretação. Deveria ter investido tempo no quê? No cliente dele. Atender bem o cliente, perguntar se ele está bem, não está bem, visitar o médico, que pede exame. É essa a dedicação que ele deveria ter. E deixa a outra parte com quem sabe fazer melhor. Com quem já tem 50 anos, 60 anos, 30 anos de experiência, parques de máquinas absolutamente gigantescos, com o que tem de melhor no mundo em máquina, entendeu? Como é que você vai competir com isso daí? E é um mercado talvez um pouco virgem, né? Porque, assim, a galera que eu conheço que faz muito isso, teve até aqui no podcast com a gente, é a galera de farmácia, né? Sim. A Rede Nova faz isso muito bem, mas eu nunca vi falar de outras, até outras áreas mesmo, né? De empresas. Tem as franquias, mas é um negócio muito exclusivo da própria laboratório franquia. Não. Tem um Franquia e laboratório não deu certo, não. Tentaram aí, não conseguiram. Mas esse novo modelo de consultoria, né? Basicamente é uma consultoria. Nós temos uns 2, 3 no Brasil que tem similares. Não é exatamente o pacote, o produto que a gente entrega, mas são similares. Tá? Eu entendo que o melhor pacote, inclusive, já foi noticiado isso, gente do mercado, vários do mercado, gente que tem muita tradição, muita experiência, que o nosso modelo é o melhor modelo do mercado atualmente. Diz respeito a custo-benefício, a entrega, o nosso é o melhor produto que tem no mercado atualmente. E tende só a melhorar, porque quanto mais parceiros você tem, mais força comercial você tem com outros parceiros, com parceiros de sistema, de análise. E oportunidade de aprendizado, né? Pois é. Oportunidade de aprendizado, que é o mais importante. Né? O consumidor varginhense é diferente do consumidor lá de Vila Velha. Não, totalmente. Né? Entender isso também faz parte da melhora do teu negócio. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha, exatamente. Ganha. Exatamente. Que é por aí mesmo. Que bacana. Eu estava até conversando esses dias com um menino do comercial, lá esqueci o nome, e a gente estava com uma dificuldade que num cliente nosso tinha que fazer aquele exame toxicológico. Sim. Tem aquele sistema randômico que vocês têm muito bem feito lá, só que o motorista dele fica andando, né? E fica uma ponta em Santos e uma ponta em Varginha, e aí ele conseguiu um parceiro coletando em Santos para poder fazer o exame no IPD. Eu achei isso sensacional também. Vocês conseguem conectar parceiros rede, né? Fora a rede. Mas é a rede, né? Esse é o barato da rede, entendeu? Quer dizer, um puxando o outro, né? O princípio da rede é isso mesmo. Você tem os nós, né? Esses nós exatamente para você reter ali, né, no meio da trama, né? Você conseguir reter benefícios, né? Vantagens, e um puxando o outro, né? Esse é o grande barato, né? Você faz uma coisa colaborativa, né? Isso que é o mais interessante. E aí você viu, você teve a experiência. Né? O cara tá lá, não, peraí. Então, já tá indo resolver o problema lá. Tive um outro caso recente também, mandei mensagem lá do teu comercial também. Um amigo meu precisava fazer um exame, ele cotou lá em Campinas, tudo particular. Ele achou o preço meio assustador.
Aí eu peguei, bem fora da realidade, aí eu peguei o exame, mandei para ela, a Gisele trabalha no comercial lá, aí ela analisou, me passou mais ou menos o preço, falou, mas onde que ele é? De Campinas. Falou, ó, lá em Campinas tem um da rede, alguma coisa assim, passou o contato, ele viu, ficou preço parecido, ou seja, conseguiu atender o cliente, né? O IPD conseguiu ter retorno, mesmo o cara estando longe. Eu achei isso também sensacional. Isso a rede, né? Isso e vem muito do propósito de vocês, né? De trazer essa experiência para o cliente, independente do preço. Por quê? Porque o cliente não sente que está te pagando. Ele está no convênio, ele está no SUS e etc. É claro que ele está pagando isso de forma indireta, mas ele não sente. E a minha percepção, quanto mais você fornecer experiência legal para um cara que tem impressão que não está pagando nada, ele vai ter sempre tá ganhando de graça alguma coisa, né? O exame foi de graça, a bolachinha que estava lá foi de graça, o ar-condicionado foi de graça, a moça que atende super bem foi de graça, a pessoa que coleta tem a mão leve, que eles falam, não doeu ali, foi de graça. Então, você sempre cativar essa experiência, fornecendo alguma coisa de que o cara tem a percepção, eu acho que, para mim, olhando de fora, é o segredo de vocês. E uma coisa que é bacana de dizer nisso daí, dentro dessa experiência nossa, trabalhar com prefeitura, né, trabalhar com SUS, às vezes a pessoa, o brasileiro tem muita, às vezes, crítica, né, a coisa pública, vamos dizer, mas eu te digo isso de cadeira, nessa experiência toda que a gente tem com a coisa pública, o que a gente notou é o seguinte, que às vezes não é uma vontade de quem está atendendo, mas é que ela tem as limitações de recursos que não permite ela entregar o que ela está sendo paga para entregar. E isso é muito frustrante para a pessoa. Então você imagina, chega lá e quer marcar uma consulta com a enfermeira. Aí, e acontece, estou dizendo em Varginha em particular, nenhuma outra cidade em particular, mas a gente sabe o que acontece. Às vezes não tem caneta, às vezes não tem papel, às vezes o sistema está funcionando. Às vezes não tem nenhuma cadeira direito, entendeu? E mais, às vezes o cara não se sente com autonomia. Aconteceu um caso recente com um cliente meu. O cara, ele era uma licitação de obras, né? E aí ele fez a obra, emitiu a nota fiscal para essa prefeitura da região, e ele, no cadastro da prefeitura de Varginha, que era o caso que ele é de Varginha, a prefeitura dessa região estava com o CNPJ errado no cadastro. Então ele emitiu a nota para a prefeitura, para o tomador certo, mas o CNPJ estava errado. E aí o cara fez empenho, pagou, passou para a procuradoria, passou pela controladoria, passou por tudo, pagou. Aí na última nota eles viram, nossa, está errado aqui, tem que corrigir. E aí precisava pensar de uma forma melhor para corrigir. E ninguém quer assumir o peito. Não faz assim que vai dar certo. Não, não sei. Tem que ver com o fulano. Tem que ver com o seu clã. Tem que ver com o jurídico. Ninguém quer falar assim, peraí, vamos resolver, põe na caneta aqui que eu vou assinar, que assim vai dar certo e pronto. E vai que não resolve, o problema fica maior ainda. Pois é, mas eu entendo também um pouco o lado deles, porque, eu paguei para a pessoa errada, eu fiz a obra errada, eu peguei o recurso e desviei. Não é o caso, era um erro material, crasso, de só erro no documento. Mas eles têm, às vezes, tanto que apanha, às vezes também, tem tanto medo nesse sentido. O lidar com a coisa pública é isso. E aí você fica amarrado. E se colocar no lugar deles, é verdade. Né? Eles não deixam, eles não estão errados. Esse negócio de licitação mesmo, você faz uma licitação para comprar alguma coisa. E é uma coisa que já está, o estoque já apitou. Aí sai o ganhador, entra um outro com recurso para tudo, mas como é que é isso? E esse é todo dia que acontece. Não é de vez em quando. Entendeu? Então, nesse lidar com a coisa pública, eu notei muito isso. As pessoas, se as pessoas têm uma boa condição, o funcionário, ele vai, ele toca. E o IPD sempre deu essa boa condição. A gente fala muito que a gente tem uma parceria público-privada. É de pequena escala, mas eu não deixo a coisa parar. Não pode parar, porque o usuário não tem nada com isso. Perfeito. Entendeu? Perfeito. E isso aí, de um jeito ou de outro, lógico, eu não estou dando carro de presente para ninguém. Às vezes é uma caneta, é um lápis, é uma borracha, é um potinho, enfim. Mas a gente não deixa a coisa parar, entendeu? E isso é muito valorizado pelo parceiro público, vamos dizer. Entendi. Porque ele vê que a gente está, entendeu, querendo resolver o problema. A gente quer entregar o serviço. E assim, tem que ter um departamento lá para entender esse mundo público, porque até as nomenclaturas mudam, empenho, não sei o quê. É outro mundo. É outro mundo, assim, e lidar bem nesse mundo, com todas as restrições que tem, também é uma competência que tá doido. E vou te dizer uma coisa, viu, Felipe? E aí o parceiro IPD também ganha essa e vou te dizer uma coisa, viu? Da rede. O SUS,
Tá aí para ficar, viu? O SUS não vai acabar. E vou te falar, e é bom, viu? E é bom. Eu trabalho com o SUS tem quase 50 anos. É bom. Ele, cada ano a ano, ele está melhorando, ele está mais eficiente. Você vai nas UBS, né, as unidades básicas de saúde, vai numa UPA, vai nos hospitais, você vê que ano a ano eles estão melhorando o padrão, melhorando o atendimento, melhorando o sistema, os controles, as inovações. Então, eu vou te falar, viu? Eu me impressiono muito com o SUS. E quem já teve a oportunidade de viajar para fora ou conversar com pessoas que moram fora, sabe o que é o valor de ter um serviço que nem o SUS no Brasil. Isso é um privilégio que a população pode saber que tem, viu? Eu acho muito legal também, por exemplo, um exemplo de inovação que eu percebi no SUS. Por exemplo, eu tenho plano de saúde X. Por qualquer situação, eu fui no UPA, foi mais fácil para mim, alguma coisa. O SUS já tem hoje mecanismo que ele cobra do plano de saúde, né? Sim. O atendimento que ele me deu, porque o meu risco não é dele mais, o risco meu é do plano de saúde. Plano de saúde, sim. Eu achei isso sensacional, cara. Isso é sistêmico. Só que eles não pagam, né? Eu não sei como é que fica depois lá. Saúde é depois, né? Joga na conta do Abril. Eu não sei como é que fica lá, mas assim... não tô dizendo para todos, não, mas eu sei que tem uns que não pagam. Pensar que o SUS teve essa inovação, teve essa ideia, inclusive, né? tem gente que não concorda com isso. Pois é. Achei isso um absurdo, entendeu? Isso aí. O SUS tá aí para de graça, de graça é maneira de dizer, né? Não é de graça. A gente sabe que não é, né? Perfeito. E aí, assim, mas essa percepção de que é de graça, ela tende a melhorar com a reforma, eu acho. Porque o que acontece hoje no Brasil nesse contexto, né? A gente tem tributos indiretos escondidos na formação de preço. Então, no Brasil não é igual na Europa ou nos Estados Unidos, que você vai na gôndola, tem um preço, na hora que você passa no caixa, tem 7% a mais, ou 10% a mais. Então, está escondido no preço, né? E aí você pega o cidadão classe D, ou até mesmo classe C, às vezes, né? A escola do filho é pública, a saúde é pública, né? Sim. Funciona bem, funciona mal? Cara, tudo que é de graça funciona. Teu grau de satisfação ele já vai ser alto só por ser de graça. Sim. Né? E aí o tributo direto, que é o imposto de renda, até 5 mil, 6 mil ele é isento, o cara não vê pagar, né? O único tributo que o cara paga e é alto é sobre o consumo, só que ele também não vê pagar porque está intrínseco na formação de preço. Então, o grau de satisfação dessa pessoa é alto. E a outra ponta, classe A, B ou alguns Cs, totalmente ao contrário. Ele paga o imposto, ele vê pagar, desconta do salário dele, ele paga lá na empresa dele a guia e ele não usa escola pública porque na percepção dele não funciona, a segurança não funciona, tem que ter câmera em casa, alarme, não sei o quê, a saúde tem plano de saúde e etc. Então, o grau de insatisfação dele é totalmente ao contrário, né? Por quê? Porque ele não está satisfeito porque ele não usa nada e ele paga por não usar nada. Sim. O outro não vê que paga, mas usa muito. Uhum. E aí, esse para mim, um dos problemas que a gente tem no Brasil. Na reforma tributária, a promessa é que todos os tributos sejam por fora. Então, eu vou ter a percepção de que, e é literalmente isso, R$7 e tal arroz na gôndola, na hora que eu pagar vai ser 10. Uhum. Entendeu? Sim. Então, você vai ver que 30% do que você está pagando é tributo. É tributo. E aí a população vai ficar mais crítica, porque quem acha que não paga imposto nenhum vai começar a ver o tanto que paga imposto. Uhum. E aí o teu grau de satisfação vai mudar. Né? Eu vou querer exigir mais uma educação boa, eu vou querer exigir mais uma saúde melhor, porque vou exigir mais dos candidatos que eu vou votar, dos vereadores, dos prefeitos, dos deputados e etc. Por quê? Porque vai me doer, eu vou ver o quanto que eu estou pagando de imposto. Eu vou te dizer o seguinte, na ponta nossa do laboratório da saúde lá, eu já te digo que a população já tem muito essa percepção de que não é de graça, viu? E aí eles cobram mesmo. E aí de mim se não entregar, porque nós criamos um padrão diferenciado. Uhum. E eles se acostumaram com esse padrão diferenciado. No começo eles olhavam de longe. Mas às vezes você subir a régua. Não, literalmente nós subimos a régua. Se você faz, o outro vizinho tem que... Se ele faz, nós você subimos não faz. a régua, literalmente. E eles não aceitam nada menos que isso. Entendeu? Quer dizer, se não chegar lá, não tiver o café expresso lá, o cappuccino lá, eu tô rolado. Uhum. Às vezes ele não vai nem querer saber da qualidade do exame, que eu garanto que é top, entendeu? Mas se não tiver o café e a bolacha lá, eu tô com problema. Mas a gente já percebeu isso, que pelo menos na área da saúde, ele já sabe que não é de graça aquilo lá. Ele sabe do jeito de outro aquilo saiu dele, de algum lugar saiu dele, entendeu? E na hora que a coisa, se a entrega não for o que ele está esperando, aí ele queixa. Ele queixa, ele vai na Secretaria de Saúde, ele queixa, ele vai no Ministério Público e queixa. E tem um detalhe, né, que as pessoas às vezes esquecem. Eu quero trabalhar para o SUS, quero trabalhar para o SUS.
Quando você trabalha para o SUS, você não vai trabalhar com justiça comum, você vai trabalhar com o Ministério Público. E aí a conversa é outra. Aí não tem negócio de 50 anos na justiça, não. Entendeu? O Ministério Público é outra conversa, que é coisa pública, né? Literalmente. Né? Mas eu acho que nesse contexto que eu te falei, isso vai só melhorar ou piorar, né? Se for, dependendo da visão que você está tendo. Porque eu acho que esse descontentamento com a coisa pública ele vai só crescer e o cidadão vai ficar só mais exigente. Eu vejo isso como uma coisa boa, por conta que essa percepção do que ele está pagando, né? Hoje ele sabe que paga, mas não sabe quanto. Na hora que ele começar a entender isso, né? Felipe, quando a gente joga dentro desse tabuleiro aí a questão da inteligência artificial, tudo pode mudar, viu? Eu sinceramente, eu estou vendo essa nova saúde, eu estou vendo esse novo médico, eu estou vendo esse novo paciente, eu estou vendo esse novo laboratório. Nos próximos 2, 3 anos, ele numa assim, muitas condições disruptivas no que diz respeito ao modus operandi contemporâneo padrão. Tá? Eu entendo que a coisa realmente vai dar uma virada de chave. E todo mundo vai ter que se acomodar. Nós não vamos ter paciente passeando, entendeu? Do médico A para o médico B, do laboratório C para o laboratório D, da tomografia Z para a ressonância beta. Não vai ter isso daí. O próprio CID, os próprios protocolos no processo de identificação e tratamento e cura, enfim, eles vão estar totalmente emparedados. Quer dizer, se você sai daquilo lá, é porque você está buscando um outro caminho que você já sabe qual é, vamos dizer assim, aquelas tecnologias que vão estar te assessorando, né, vão estar te assistindo para chegar no resultado e na propedêutica, tá? Ou alguém vai falar, você está fazendo ciência em cima desse paciente, você vai, você está fazendo pesquisas em cima do paciente. Isso vindo, você vai ter uma jornada mais satisfatória, mais eficiente, mais humana, menor custo, mais rápida, entendeu? Então, eu percebo e eu entendo exatamente o que eu te falei. O trabalho que eu estou fazendo é exatamente sobre isso. O que eu percebo é que isso vai chegar rápido para a gente. Agora, isso aí já está abalando todo o sistema de saúde, isso está abalando a indústria farmacêutica, entendeu? Porque as relações vão mudar, a transparência vai ser outra. Você falou, eu lembrei, teve um escândalo até recente de... o pessoal estava inventando exames, inventando consultas, eu vi um caso lá de inventando parafuso que usou no joelho de só para pedir reembolso, de tudo que virou você a máquina imaginar. do reembolso, virou não sei o quê para aparelhar também nos planos de saúde, Sim. etc. E tudo isso com tecnologia. E tudo custo, né? Eu não vou falar nem do custo físico e psicológico e familiar, entendeu? Vamos falar do custo dinheiro mesmo, tá? Imagina o custo disso daí. Quer dizer, o quanto você não podia economizar e aplicar em outras atividades, né? Ou de prevenção, entendeu? Ou de manutenção. Você vê a própria questão da terceira idade. A gente está fugindo um pouco de laboratório, né? Os assuntos estão extensos, graças a Deus. Mas a própria questão de terceira idade, quer dizer, não tem um pipinão pela frente aí para resolver. Quer dizer, o Brasil já estagnou, ele não cresce mais. Então a população agora tende a envelhecer, ninguém quer ter filho. O Japão está com esse problema, a Europa toda está com esse problema. Nem outro está discutindo com quem. Hoje, isso não lembro agora o dia. A minha avó faleceu com 72 anos e era velha. Né? As pessoas com 70 e poucos anos eram velhas. Hoje eu tenho meu tio mais velho, que é o filho da minha avó, ele já tem mais do que a minha avó tem. Você olha e fala, esse caboclo tá novo, né? Tá inteiraço ainda, entendeu? Tá dando um caldo ainda, né? E hoje, 70 anos é novo, 80 anos é novo, e a profissão de educação física no Brasil, se não me engano, a regulamentação não tem nem 30 anos, né? Ninguém ia para academia antes, ninguém fazia nada. Hoje é febre, né? A quantidade de pessoas na academia beira 40%, 50% da população, então, ou seja, a gente vai ficar uma população mais velha, a gente vai... A Europa já é assim, né? A gente tende a ir para esse caminho, e por isso que o sistema até previdenciário teve que ter reforma, vai ter que ter outra. Não vai parar de ter reforma. Não vai conseguir, porque não vai se pagar. A conta não vai fechar. Aí o que a gente tem de novo, né? Com essa questão disruptiva as inovações, as invenções, a própria questão dos robôs, né, que já estão aí. Não é uma coisa também para daqui, não, é agora. Já tem o robô dando salto mortal para frente, para trás, que quebra ovo, que faz lanche, de todo jeito que você imaginar. Quer dizer,
Então você tem vindo essa massa de tecnologia para poder, né, compor com essa ausência de recursos, enfim. Então é isso que eu estou te dizendo. Voltando para laboratório, e quando você me perguntou, não, e aí eu não garanto nada, entendeu? Eu garanto continuar trabalhando, pesquisando, tentando inovar, mas a velocidade, no futuro a velocidade das coisas... Eu vou nascer, vai ter um chip que o chip vai analisar meu exame, o laboratório vai querer desistir. Pode ser. A instituição laboratório vai acabar, talvez. Pode ser, entendeu? Ou vai mudar a forma de ser. Perfeito. Ou migra para dentro do consultório com uma maquininha, vai ou fazer chip. faz na própria farmácia. Alguma coisa, a gente tem já cenários desenhados já, entendeu? Mas temos que aguardar, porque é uma mudança por dia. É uma coisa realmente impressionante, impressionante. Assim, a gente vê esse movimento das inteligências, é que eu te falei, quer dizer, quando a gente achou que tinha visto tudo, apareceu uma que era muito mais barata e muito melhor, e já apareceu outra que dá 2 voltinhas nessa daqui. Mas o cara que faz a primeira vez, ele gasta muito com pesquisa e inovação. O cara que melhora, ele gasta até menos. Até menos, né? Teve isso também, né? Teve esse detalhe também, né? E outra, teve aquele caso bem famoso em Varginha do menino não Henrique da Duchenne, né? Mas 15 milhões numa vacina. Cara, é uma vacina que de pesquisa e inovação se gastou muito, que muita pouca gente no mundo precisa. Então, o custo unitário escala, vai ser caro. Né? Não tem escala. Vai ser caro. Então, vai ser certeza que agora que alguém já fez, já quebra a patente, vai ser barato. Igual mesmo o famoso Ozempic que todo mundo está usando, agora parece que a patente vai ser quebrada. Vai quebrar, vai cair. E vai ter esse MED, grandes laboratórios fazendo genérico e fazendo isso. Então, ou seja, vai baratear e isso vai cair. Então, e tem que tomar, viu? Se puder tomar, tem que tomar. Não tem jeito, né? O que acontece? A questão da obesidade, os reflexos, esquece, é absurdo, sobre todos os aspectos. O aspecto psicológico, o aspecto econômico, o aspecto da saúde pública, o aspecto de tudo que você imaginar. E é uma doença multivariável, não dá para você falar, essa pessoa tem por causa disso. Não, às vezes é ansiedade, às vezes é tireoide, às vezes é comportamento, sim, falta de exercício. Um pouco de tudo, às vezes. Um pouco de tudo, cara, é um negócio de maluco. Sim. E assim, e já tem outro acima, agora as pesquisas nessa área vão crescer e só vai ter soluções. Se você pegar... É que nem com o próprio Ozempic da vida, nem o acima, não dá para você terceirizar para o medicamento. Né? É uma mudança de comportamento, de hábito, e ele vai ser sempre um conjunto, que ajuda, né? É um pacote. Agora, estou dizendo o seguinte, se você não consegue por uma força própria, vamos dizer assim, né? Porque a gente sabe que 75% do problema é comer. E a 25% é atividade física. Né? Quer dizer, pelo menos o que eu estudei até hoje é mais ou menos isso. Enfim. E às vezes realmente você não consegue. Né? O alcoólatra só deixa de ser alcoólatra quando ele descobre que ele é alcoólatra. E ele, não, eu sou alcoólatra. Aí ele vai atrás do tratamento e tem aquele ajuda psicológica, tem medicamento, enfim, inclusive diz que o Ozempic até ajuda no tratamento de alcoolismo, dizem, né? Ele tira a vontade. Isso. Então, se você tiver essa condição, utilize dela. Se ela vai te fazer melhor, porque nós falamos hoje 3 a 4 milhões, se não me engano, de mortes de infarto, não sei quantos diabetes, não sei. Quer dizer, se você tem alguma dessas mortes, né, ligadas a questões de obesidade, questões, enfim, de sobrepeso, gente, é o que temos, vamos usar, tem que usar. Esse é o barato da tecnologia, né? Isso que é o bacana, né? Eu também acho que é um negócio que... E eles até falam, né, que a bariátrica não vai existir mais, porque esse tipo de medicamento nessa linha vai ter o mesmo efeito da bariátrica. O SUS já está entrando, está em processo de validação já do Ozempic genérico. Vai ser da rede SUS. Não tem Ela é a maior interessada na questão da obesidade. Porque todos os outros exames, Não, fora o resto, né? Porque você faz uma bariátrica, você tem o antes, o durante e o depois, né? E o depois pode durar muito também, né? Tem psicólogo, tem uma série de... Tem no estado, então, aquela cidade de Sorocaba, de São Paulo, o prefeito lá ele faz um marketing meio forçado e ele prometeu lá que ia ter o Ozempic. O Eduardo Paes, né? Eduardo Paes no Rio de Janeiro. Falou isso também. Verdade, quando ele falou, eu achei uma baboseira, depois eu parei para analisar, eu falei, gente, faz todo sentido. Todo sentido. A melhor coisa, assim, entre aspas, para o município dele, é se ele puder realmente tirar um tanto de gente da rede, por quê? Porque não vai estar lá por problema cardíaco. Se você faz isso por uma questão, um intervalo de tempo, você vai ter uso aqui por 6 meses, 1 ano, até você resolver, mudar os hábitos e tal. Se fizer
fizer isso com inteligência, eu acho que é uma ferramenta gigantesca. Sim, sim. Como tantas outras, né? Utilizar. E tudo inovação, tecnologia. Tudo inovação, tecnologia. A parte de medicamento mesmo, a gente estava conversando Perfeito. naquela hora, o que vem por aí vai ser fantástico o negócio. Fantástico. Tem muita novidade aí. É que eles vão represando por conta do que eles chamam do famoso pesquisa e desenvolvimento, que você falou, né? Ele tem que pagar aquilo que ele fez. Então não dá para soltar tudo de uma vez. Provavelmente esse evento do DeepSeek com a NVIDIA foi isso. Eles têm uma série de outros produtos, né, no gatilho para lançar, mas vamos aos poucos para ir faturando. Entrou a DeepSeek, tiveram que soltar antecipar um tanto de lançamento. Não, né? E até mesmo para você ter mais recursos para continuar algumas pesquisas que você já não conseguiu mais. Sim. Então você tem que ir fazendo, é um negócio maluco. Mas o mercado da saúde, eu acho que ele se a gente for dividir em fatias de mercado, é o mercado que eu mais vejo inovação e tecnologia. Principalmente a indústria farmacêutica é um negócio de maluco. Né? A LG e a Apple já fazem investimento na área da saúde, em repositório de informações relativas a isso há décadas já. Eles já estão pesquisando, porque, na verdade, eles já sabem, né? Quando você vai, né, fazer a pesquisa, o que é mais pesquisado, saúde é um dos itens. Você tem 220 milhões de brasileiros que todos precisam de saúde. Né? É um negócio que é essencial, todo mundo tem. Como tem muita gente, tem muito recurso, tem muito dinheiro envolvido. Sim. E canaliza mesmo o recurso. E aquela questão, né? Na própria relação médico-paciente, os médicos vão ter que começar a entender que esse paciente que vai começar a chegar no consultório daqui a pouco, ele vai vir empoderado. Ele vai vir com informação, é o que você falou, ele vai perguntar para o Google, para o ChatGPT, ele vai chegar com a listinha dele de pergunta. Tem uma boa que diz que o paciente foi no médico, começou a perguntar muito, o médico se irritou com ele e falou, poxa, mas você pergunta muito, hein, fulano? Eu falei, pois é, doutor, você devia ter feito, então, veterinária, que ninguém ia perguntar nada pro senhor, né? Você tá atendendo o paciente errado. Atendendo o paciente errado, né? Entendeu? Então... Mas, assim, você falou da mudança de cultura, você citou até os médicos, e eu como paciente, né, cliente de médico, eu tô vendo uma mudança até nos perfis dos médicos, os médicos entendendo. Antigamente era os reis, pedestais, né? Tudo que eles tinham um pouco dessa fugiu a palavra aqui, mas hoje não, cara. Hoje, olha a experiência que eu vivi. Eu fui num o neuro me atendeu, entendeu toda a minha lógica. Eu tinha uma enxaqueca recorrente, né? Ele entendeu que parte dessa enxaqueca podia ser ansiedade, certo? Ele comprou um livro, aquele famoso de atenção plena. Ele comprou o livro, vou entregar na conta para mim. Cara, o médico fez isso, velho. Olha o nível, sabe? Você sai da humanização da relação, né? Você sai da consulta, o cara manda uma mensagem, tá tudo bem, deu certo, aquilo foi, e etc. Manda no zap pra você. Isso é médico. Mas antes não era, cara. Os caras estavam nem aí. Te atendia mais ou menos lá, você ia embora, se você não voltasse, tava bem. Cara, os médicos estão tendo essas percepção de que o paciente é cliente. Ele precisa tratar bem o paciente para ele continuar tendo cliente, para ele vender mais para aquele cliente. Vamos colocar assim, né? Antes de ser cliente, ele é humano, né? Mas... poxa, ele pode estar, né? Tá sofrido. Mas ele mudou. tá... Não, tem que mudar mesmo, não tem jeito. Você não pode. É o que eu te falo. Você a atuação dos médicos tem mudado. Vai lá no atendimento do laboratório e fica lá uma manhã para tu ver que interessante que é. Entendeu? É o que eu falo para as meninas, enfim, quem está fazendo o atendimento lá, é vocação. Você tem que estar ali numa posição de entrega mesmo, entendeu? Porque você não sabe o que vem ali, né, naquele momento. E tem que ter muita calma, muita tranquilidade, né, para fazer essa... E atende muita gente, né, cara? Assim, lá na contabilidade a gente está acostumado a atender as mesmas pessoas todos os meses, basicamente, né? É o mesmo cliente que tem as mesmas pessoas lá dentro, você cria uma relação de atendimento, o cara já liga e fala, e o Palmeiras, como é que tá? Entendeu? Vocês não, gente nova todo dia e totalmente diferente, com problemas diferentes, com humor diferente. Por aí. E é um negócio que vocês fazem, eu acho que, sim, para mim atendimento e logística falei dois, mas é o tripé ali do pode falar, é tudo. Eu sei que para todo mundo é tudo. De tudo, É tudo. Você não pode ter ali, você não pode relaxar, você não pode cochilar. Entendeu? Tudo são assim, N micro operações que qualquer coisa que você
sair da trilha ali pode te dar problema. Por isso que eu insisto sempre que o bom atendimento ele é primordial para que tudo que vai acontecer dali em diante ocorra da melhor forma possível. Ele é só a ponta, entendeu? Então, realmente, assim, todos são de valor, mas quem está no front, vamos dizer assim, a pegada é dura. É o que você falou, você não sabe quem está entrando por ali, entendeu? Então, a primeira coisa é sorriso, tudo bem, boa tarde, posso te ajudar, meu nome é fulana, vou te fazer o atendimento tal, e vai. E tem que ir trilhando, porque cada caminho é um caminho, entendeu? Cada jornada é uma jornada. Mas você vê, assim, que o cuidado de vocês também com o processo, né? Sei lá, uma coisa que para mim é bobeira, mas a última vez que eu fui lá, a menina me mostrou o tubinho antes com adesivo, com o meu nome, falou, eu pus o seu adesivo aqui, tá? O seu material vai vir aqui. Sim. É uma coisa que você passa, pode acontecer de trocar, né? Eu vi antes e vi que era aquilo. Então, desde do sistema, do adesivo, da impressão rápida da etiqueta, o papel que você me dá com a senha para eu ir lá consultar depois, passar isso para o médico, acompanhar os dias. Você olha lá, tem 10 exames, um sai tal data, um sai tal data, um sai tal data. Entendeu? A quantidade de possibilidades. Cara, entendeu? Não é bolinho. Mole. Não, tem que gostar. Tem que gostar. Laboratório é uma coisa, se você não gostar, não mexe, não. É bruto. Né? Muita satisfação, muita alegria. Imagino. Só assim, como você falou, né? Tem que gostar, senão não faz. São 100 anos, né? Do jeito de outro, né? Começou lá com o Antônio Giannini lá há 100 anos atrás, vamos colocar assim, né? Bacana demais. E o doutor Giannini até hoje na ativa, não dando diagnóstico, né? Mas escrevendo, desenvolvendo, né, projeto, escrevendo livros, ele é incansável nessa área. Cara, mas assim, pensando no marketing, por exemplo, igual eu falei no início, dá um livro, cara. Entender marketing, sei lá, teoria do marketing indireto, sei lá, você está atendendo alguém, mas visando o outro, usando vendas. É muito específico o negócio de vocês que dá para... Certamente vocês criaram coisa nova ali. Tá. Não, isso que você colocou lá atrás, né? Que até a gente que está no negócio às vezes não vê, né? De ter que agradar todo mundo, né? É o médico, é o paciente, é o gestor, é todo muito cliente. Muito cliente. Tem muito cliente. É muito cliente num tubinho só. Quando você olha aquele tubo... perfeito. Não é muito cliente num tubo só. Sintetizou bem. É impressionante o negócio. Mas eu vou te falar, cara, sim, a gente fica feliz, viu? Chega final do dia, é bacana saber que você pode servir, pode ajudar tanta gente, entendeu? Isso é muito... não é só ganhar dinheiro, né? Eu acho que tudo que você faz na vida, é claro, o nosso mundo é um mundo capitalista. Eu preciso comer, preciso vestir, preciso, né, andar, locomover. Então, tudo que a gente faz é pensando em retorno financeiro, mas as pessoas que prosperam que faz além do financeiro. Mas uma coisa muito bacana nisso, Felipe, que eu levo para a vida você pode ter várias formas de ver lucro, né? Você pode ver lucro no sorriso, né? Você pode ver lucro no dinheiro, você pode ver lucro no obrigado, você pode ver, tem várias formas de você lucrar, né? Então, no final do dia, você chega rico, de um jeito ou de outro. Bacana. Entendeu? Bacana. Isso é que eu acho bacana. Até para a gente finalizar, o que você tem falou muito aqui de prospecção, previsão para o futuro e tal, mas o que você vê para o futuro do IPD? Caminhos, sei lá, projetos? Tem alguma coisa que você pode compartilhar com a gente? Olha, a gente continuar nessa veia nossa mesmo, de prosperar, né, com serenidade, né, com muita harmonia, podendo servir ao próximo, levar aí, né, a palavra uma palavra de força, né? de gratidão, de fé. Como a gente lida muito com essa questão dessa dúvida, né? Porque quase todo mundo que chega lá está na dúvida, né? O que será que eu tenho? Então a gente tem que estar muito firme, a gente tem que ser uma muralha. Tira-teima, né? Tem que ser uma muralha nessa hora para a pessoa poder se escorar, né? E a gente, né, levá-la para o melhor caminho, vamos dizer assim. E o que você faz ali muda o projeto de vida, muda a estratégia médica, muda tudo. Muda a agenda do médico, muda tudo. É muito sério. Mexe com muita coisa. É muita coisa, não é pouca coisa. E dentro disso, projetos assim muito grandes, né? O projeto dentro do Samuel Libânio, lá em Pouso Alegre, do próprio regional aqui. Agora estamos entrando num outro projeto lá no hospital lá de Itajubá. Esse atendimento em 200 cidades de Minas Gerais. Estamos desenvolvendo muita questão de treinamento. A gente está entendendo o quanto é importante levar esse conhecimento nosso para a ponta, né? Principalmente treinamento de atendimento, né?
Essas relações têm que ser mais humanizadas, né? Tem que ser mais leves, né? Porque a vida a vida do brasileiro não é exatamente um mar de rosas, né? Vamos dizer assim. Mas é continuar, sempre em frente, sempre em frente. Esse aí pra gente é o pulo do gato, é a energia sempre para frente. Show de bola. Obrigado, viu, pela tua participação. Imagina que isso, eu que agradeço a oportunidade. Parabéns pela empresa, né? Parabéns pelo a história, parabéns pela motivação que vocês têm, né? Parabéns pela inovação que vocês estão preocupados e longevidade, né? Eu acho que vocês estão fazendo tudo de certo para continuar. Igual você falou, não dá para cravar, mas se for pensar o quão os outros não estão fazendo e o quanto vocês estão fazendo, né? Daria para dizer que se alguém vai continuar, acho que é vocês, e parabéns mesmo pelo trabalho. A gente que agradece a oportunidade. Obrigado. Pessoal, então se ficaram aqui até o final é porque esse conteúdo fez diferença para você, ajuda a gente a continuar gerando esse conteúdo. Clica aí no joinha, compartilha com quem possa gostar desse bate-papo e aprender com essas experiências, que isso ajuda a gente a continuar fazendo isso aqui, continuar produzindo esse conteúdo. Tá bom? Obrigado e até a próxima.